O ar está carregado de morte enquanto um trio de estudantes do ensino médio luta pela sobrevivência. Um bando de mortos-vivos avança em sua direção e os três os esbofeteiam, apunhalam e socam sem hesitar. Mas, apesar da violência e da desolação que cercam esses estudantes, as coisas nem sempre foram assim. Era apenas um dia normal de aula na Academia Fujimi. Em vez de estudar, Komuro Takashi passa o tempo remoendo o passado. Ele pensa em seu amigo de infância Miyamoto Rei, quando eram crianças. Ela prometeu a Takashi que se casaria com ele, mas tudo desmoronou com o passar dos anos. Enquanto Takashi se lembra de que Rei teve um caso com seu amigo Isashi, ele repete sua promessa de se casar com ela. Logo, sua tristeza é interrompida por seu colega de classe Takagi Saya. Saya o repreende por sua constante busca por piedade, mas apesar de suas palavras duras, ela está apenas tentando convencer Takashi a ficar com ela. Mas ele a ignora ao vê-lo tão perdido em pensamentos novamente. Saya se afasta irritado, enquanto Takashi pensa em outra coisa. Eu me lembro dessa vez, eu diria. Ele diz que houve um tempo em que ele queria isso, mas nunca pareceu notar. De repente, ele ouve um homem batendo contra o portão da escola. A confusão atraiu a atenção dos professores, que o avisaram para parar. Um dos professores agarrou o homem pelo colarinho, o que o levou à mordida do professor. Takashi correu para sua sala de aula, interrompendo a aula. Ele pediu a Rei para acompanhá-lo antes de explicar abruptamente o que aconteceu. Isashi caminhou com os dois, acreditando no garoto, enquanto Rei estava completamente incrédula, e Takashi lhe deu um tapa para fazê-la ouvir. Finalmente, Isashi e Rei seguiram Takashi para fora e correram para pegar algumas armas, mas assim que planejaram seu próximo movimento, foi anunciado que a violência já havia começado no campus. De repente, uma briga começou entre o locutor e uma pessoa desconhecida. Isso fez com que todos os alunos entrassem em pânico, enquanto saíam correndo de suas salas de aula para encontrar um lugar seguro. Takashi e seus amigos decidiram pegar uma estrada diferente, mas eles acabam se deparando com um professor que já foi mordido. O professor ataca Rei e quando ela luta para afastá-lo, Isashi a encoraja a lutar com uma determinação mais férrea. Rei habilmente esfaqueia o professor. Isashi estrangula o professor, mas isso o leva a ser mordido, já que todas as suas facadas não funcionam. Rei grita com Takai para fazer algo, o que o faz bater na cabeça do professor com um taco, matando-o. Eles decidem ir ao telhado, onde veem que uma epidemia violenta está se espalhando para outras áreas da cidade também. Para sua surpresa, helicópteros da Força de Autodefesa voam sobre eles e Isashi conclui que eles estão lá para uma missão especial, já que não estão fazendo nada para ajudá-los. O caos está se espalhando pelo campus, trazendo à tona o pior nas pessoas. Alguns estão deliberadamente deixando seus melhores amigos morrerem em uma tentativa de se salvar, enquanto outros estão enlouquecendo e se matando. Isashi chama os mortos-vivos de mortos-vivos. Eles comem pessoas e quando uma pessoa mordida morre, eles são ressuscitados como um deles. Por algum motivo, a única maneira de se livrar deles é com um golpe na cabeça. Em meio ao terror e à confusão sem fim, os três continuam lutando contra os mortos-vivos que encontram no caminho até chegarem ao observatório no telhado. Mesmo com uma pequena mordida, a condição de Sashi está piorando, e na verdade ele já está mostrando sintomas de se transformar em um zumbi, enquanto Rei está preocupada com ele. Isashi calmamente pede um favor a Takashi. Ele quer que Takashi o jogue do telhado e mate. Rei e Takashi ficam surpresos com o pedido, mas enquanto Isashi tosse, vomita e espirra sangue, ele afirma que não quer ser um deles, ele quer ser ele mesmo, até o fim, e então mais uma vez ele pede a Takashi para matá-lo. Ele começa a se contorcer de dor enquanto seu amigo e namorada o observam. Embora Takashi comece a se mover em sua direção, Rei o impede. Takashi não tem escolha a não ser matar seu amigo antes que ele possa machucá-la. Takashi e Rei estão tentando entender o que realmente está acontecendo. Ela pega seu telefone emprestado para que ela possa chamar seu pai policial. E eles descobrem que toda a cidade está em pânico. A ligação então se desconecta. Em outra parte da escola, Saya Takagi e outro colega de classe de Takashi, Reno Kutahirano, estão correndo pela escola na esperança de encontrar um lugar seguro. Eles também perceberam que chamar a polícia seria inútil, já que toda a cidade está enfrentando a mesma situação. Na clínica da escola, a enfermeira Marikawa Shizuka está em uma situação difícil. As janelas de vidro estão quebrando e os zumbis estão entrando lentamente. Felizmente para ela, uma das alunas, Buzuako Saeko, intervém para ajudá-la.
Saeko é uma garota dura e prática, que é extremamente habilidosa em combate corpo a corpo. Apesar da ameaça que os zumbis representam, ela consegue se livrar deles rapidamente. No final, Saya e Kuta se deparam com uma sala cheia de ferramentas. Sendo um entusiasta de armas, Kuta inspeciona as ferramentas e ele cria uma arma improvisada com essa arma. A dupla é capaz de afastar os zumbis. Zumbis vêm atacá-los. Saya descobre que os zumbis só reagem ao som, assim como Takashi, e Rei também planejam sair da escola. No telhado, Takashi e Rei decidem se proteger dos zumbis usando a mangueira de incêndio. A forte pressão da água mata os zumbis e os faz voar antes de retornar para dentro da escola. Takashi pergunta a Rei se ela está pronta, já que eles terão que lutar com tantos zumbis. Ela diz que sim. Juntos, eles decidem escapar da escola, indo para suas casas, e ajudar os sobreviventes que eles veem ao longo do caminho. Com Saeko protegendo ela, Shizuka vai até o salão dos professores, porque é lá que ela tem as chaves do carro. Saya e Kuta estão em uma situação difícil, com Kuta sem a munição e um zumbi que está prestes a atacar Saya. Sem armas em mãos, Saya não tem escolha a não ser gritar em desespero. Seus gritos altos são ouvidos pelo grupo de Takashi e Saeko, então todos eles formam um grupo lutando contra os zumbis. Saya acaba matando o zumbi com um soco. Depois de eliminar com sucesso todos os zumbis em sua área, o grupo se encontra e se apresenta. Eles encontram uma sala com uma TV e assistem ao noticiário na esperança de obterem respostas. Em vez disso, o que eles descobrem é que a mídia está fazendo o possível para não causar medo e pânico entre as pessoas. Também foi relatado que casos de pessoas se transformando em zumbis estão ocorrendo em outros países. Eles estão tentando encontrar uma solução para eliminar todos os zumbis, mas enquanto isso, tentam sair da escola e ajudar os sobreviventes que encontram ao longo do caminho. Enquanto tentam escapar da escola, encontram outro grupo de sobreviventes. O grupo de Takashi os recebe, formando agora um grupo ainda maior. Para testar a teoria de Saeko de que zumbis não podem ver e só reagem ao som, Takashi se voluntaria para se jogar no meio de um grupo de zumbis. A teoria de Saeko é provada correta, e o grupo finalmente conseguirá escapar. Um aluno deixa cair sua arma na escada, produzindo um som alto que atrai os zumbis. O grupo agora não tem escolha a não ser lutar contra muitos zumbis. A tensão está alta enquanto o grupo luta por suas vidas, correndo em direção ao estacionamento. Infelizmente, alguns dos sobreviventes dos outros grupos foram mordidos e, portanto, foram deixados para trás. O grupo finalmente consegue entrar no ônibus, mas Takashi vê outro grupo de sobreviventes de longe, decide esperá-los antes que o ônibus parta. Um dos sobreviventes, Shido, é um de seus professores. Rei parece conhecer sua verdadeira natureza e é contra a ideia de deixá-lo se juntar ao grupo deles. Mas no final, Shido se junta e todos saem da escola em segurança. Durante a viagem de ônibus, Shido pergunta a Saeko se ela é a líder do grupo. Saeko responde que eles não têm um líder e dependem apenas da equipe, mas Shido insiste em escolher um líder. Assim que eles se aproximam da cidade, há sinais de caos em todos os lugares. Corpos estão espalhados por toda parte. Dentro do ônibus, alguns dos alunos que o grupo de Takashi salvou não concordam em deixar a escola. Um insiste que eles deveriam ter ficado em um lugar seguro dentro da escola. Outro sugere se esconderem em um mini-mercado que eles têm acabado de passar. O garoto então aponta o dedo para Takashi, e ele diz que não o suporta. O rei acaba dando ao garoto um pedaço do que ele merece, e claro, Shido se junta. Então diz que esse conflito começou porque o grupo não tem líder. Com isso, a maioria dos alunos, exceto o grupo original de Takashi, apoia a ideia de Shido se tornar o líder. Por sua vez, Rei desce do ônibus e Takashi decide persegui-la. Um ônibus maior, contendo zumbis, cai no túnel, onde Takashi e Rei estão parados. O ônibus voa para longe e explode. Takashi e Rei agora estão presos e separados do resto do grupo, e agora devem sobreviver a uma noite na cidade. Eles acordaram em se encontrar com os outros na delegacia às 19 horas. Agora eles têm que encontrar uma maneira de manter esse acordo, enquanto os zumbis podem matá-los a qualquer momento. Takashi e Rei encontram uma motocicleta abandonada e a usam enquanto andam pela cidade. Em algumas partes da cidade, o tráfego é pesado, e aqueles que ainda não estão zumbis estão correndo para se mudar para um lugar mais seguro. A dupla, ele continua dirigindo pela cidade à noite. É como uma cidade fantasma, sem ninguém, além deles na estrada. O cenário definitivamente seria um pouco romântico, se não fosse pelos zumbis. Eles encontram um carro de polícia com um policial morto dentro.
Rei decide verificar o carro na esperança de encontrar algo que possa ser útil. Eles encontram alguns itens, incluindo um bastão e uma arma. Param em um posto de gasolina para encher o tanque da motocicleta, mas ambos não têm dinheiro. Takashi decide ir a um mini mercado próximo e pegar algum dinheiro enquanto o rei espera por ele do lado de fora. Um homem se aproxima furtivamente por trás dele e a mantém como refém. Mas o homem não é um zumbi. Takashi corre para Rei e tenta salvá-la. O homem decide levar Rei e a motocicleta embora. E se Takashi se recusar, ele a machucará. Takashi não tem escolha a não ser obedecer. Usando o dinheiro que roubou da caixa registradora, ele enche o tanque da motocicleta e, quando tem a chance, usa a arma que tiraram do carro da polícia para ameaçar e machucar o louco. A comoção atraiu a atenção dos zumbis por perto. O homem ferido é deixado sozinho para ser comido pelos zumbis. Takashi e Rei dirigem para uma área segura e, enquanto dirigem, Takashi pensa sobre a situação em que eles estão e como ele se tornou um assassino. No mesmo tempo, todos os zumbis no aeroporto são eliminados por uma mulher chamada Rika Minami, uma as do tiro da equipe de assalto especial. Agora ela está encarregada da segurança do aeroporto e também é uma boa amiga de Shizuka. Do outro lado, o grupo de Saya já entrou na cidade. Mas mesmo aqui, a situação não é otimista devido ao colapso do estado. Alguns bandidos nas ruas começaram a causar alvoroço. Também um grande número de civis não infectados estão fugindo da cidade com o passar do tempo. Essas áreas, para sobreviver, mantêm apenas a população mínima e recusam a entrada de civis de fora. Mas a polícia proíbe os civis de largar o local sem autorização. Dentro do ônibus, Shido continua fazendo lavagem cerebral na multidão. Para não ser influenciado por Shido e também Peres o acordo com Takashi, o grupo de Saya se prepara para sair do ônibus e vão embora. Porém, Shido não permite que Shizuka saia, sendo a única médica presente. Ela é mais importante do que qualquer outra. Assim como o homem continua a avançar, um prego raspa sua bochecha, com Kuta aponta a arma para Shido. Com a chegada do dia do julgamento, Kuta enlouquece completamente. Shido fica assustado com essa ferocidade, e o grupo sai do ônibus ao mesmo tempo que Takashi e Rei planejaram inicialmente ir para a delegacia do Distrito Leste, mas a ponte está bloqueada e eles não conseguem passar. Justamente naquele momento, eles de repente ouvem um choque. Acontece que o grupo de Saya encontrou uma horda de zumbis, depois de descer do ônibus. Neste ponto, a pistola de pregos de Kuta havia ficado sem munição. Do outro lado, Saeko consegue lidar com a situação sozinha, sem muito esforço, mas ela não consegue cuidar dos outros. Shizuka entra em pânico e acidentalmente derruba Saya no chão, e os zumbis correm em direção a eles. No momento crítico, Takashi chega na motocicleta e bate em um grupo de zumbis. Assim que eles estão no chão, Rei se junta à batalha e, com sua lança longa, ela mata vários. Takashi joga a arma afiada. Saeko agarra a mão de Takashi e eles também matam o último zumbi. Logo depois, eles vão em direção à ponte para discutir como atravessar o rio. A estrada está bloqueada e o nível do rio está aumentando, então é impossível atravessá-lo a nado. Shizuka, de repente, sugere que eles façam uma pausa primeiro. A casa de sua amiga está perto, ou seja, Rika Minami. Antes de saírem, Rika deu a chave para Shizuka, pedindo que ela limpasse o apartamento. Além disso, Rika também tem um tanque, que é o melhor veículo para escapar da trama. Para verificá-lo primeiro, enquanto isso, uma mulher continua implorando a polícia para não atirar, na esperança de que eles possam salvar seu filho. Mas um momento depois, após ser mordida até a morte por seu próprio filho, a mulher também se transforma em um zumbi. A polícia não pode fazer nada além de atirar nela. É o segundo dia após o surto do vírus zumbi, e a infecção está se espalhando na velocidade da luz, atingindo o mundo todo. O número de pessoas infectadas somente no Japão ultrapassou 2 milhões. O mar é a única área segura. Eles suspeitam que a propagação do vírus é causada por armas biológicas desenvolvidas por alguns países, e muitas pessoas até perderam a cabeça experimentando essa catástrofe. E com os suprimentos diminuindo, do outro lado, Takashi e os outros chegam à casa de Rika. Os meninos procuram armas-fogo no quarto, enquanto as meninas vão tomar banho juntas. Kuta encontra muita munição e eles também conseguem abrir um armário lancado com um grande número de armas de fogo dentro.
Agora o mundo exterior é um caos, piorando a situação com as imagens dos repórteres da polícia atirando no policial. Kouta sai para patrulhar, mas de repente seu nariz sangra. Parece que o comportamento de Shizuka antes teve um impacto sobre ele. Nas escadas, Rei fala com Takashi sobre o passado. Quando ela estava triste, Takashi nunca a ouviu. Então, no final, ela escolheu Hisashi. Ouvindo o nome de Hisashi novamente, Takashi fica irritado. Enquanto isso, inúmeros refugiados se reúnem na ponte, dirigindo escavadeiras para romper os bloqueios e escapar de alguns policiais que perderam suas famílias e não têm mais coragem de... Eles atiram um no outro diretamente enquanto observam os enxames de zumbis lá embaixo. Takashi percebe que o fim do mundo está apenas começando. Na rua, um homem acidentalmente deixa cair uma bala enquanto a carrega, e inúmeros zumbis pulam sobre ele. Saeko chama Takashi para dentro e apaga as luzes novamente. Embora os zumbis sejam atraídos apenas pelo som, a luz atrairá os sobreviventes. Takashi vê um pai levando sua filha para encontrar uma família para se esconder dos zumbis. Mas não importa o quanto ele implore, as pessoas lá dentro não estão dispostas a abrir a porta. Somente quando ele ameaça entrar à força se eles não abrirem a porta, eles abrem para ele, mas o matam. Ele acaricia suavemente a cabeça de sua filha, dizendo a ela que ela deve encontrar um lugar para se esconder. No momento em que os zumbis estão prestes a morder a menina, Kouta atira da varanda a tempo, matando-os. Testemunhando tudo isso, Takashi decide salvar a menina. Após discutir o assunto, Saeko e Rei finalmente concordam. Takashi pilota sua motocicleta em direção à horda de zumbis. No entanto, ao entrar no pátio, a motocicleta capota após atingir um cadáver. Olhando para a menina cercada pela horda de zumbis, Takashi ataca com um pé de cabra. Neste momento, outro zumbi avança por trás e Takashi saca a sua arma e atira em sua cabeça. Após lidar com todos os zumbis no quintal e se despedir do pai da menina, eles preparam para escapar. No entanto, o lado exterior já está cercado por inúmeras hordas de zumbis e é impossível sair. Takashi carrega a menina nas costas e pula o muro. A menina de repente diz que precisa fazer xixi. Takashi, vendo a situação perigosa, diz à menina para fazer xixi do outro lado. Shizuka dirige o carro para frente, colidindo diretamente com inúmeros zumbis, enquanto Kouta atira para ganhar tempo. Saeko sai do carro para se livrar dos zumbis na frente. Finalmente, Takashi consegue pular no teto do carro com a menina. Com Shizuka que se apressa para partir, depois de dirigir a noite toda, eles finalmente conseguem escapar das hordas de zumbis na cidade, usando a função anfíbia embutida no veículo. Eles também chegam à margem oposta do rio antes de partir. Shizuka puxa muitas roupas, enquanto Kouta e Takashi saem na estrada para patrulhar. Já que a casa de Saya é a mais próxima, eles decidem ir procurar seus pais primeiro. Ao longo da estrada, as flores de cerejeira dançam no céu. Takashi e Rei sentam no teto do carro e assistem silenciosamente a tudo isso. Nesse momento, Kouta grita que há zumbis na frente deles. Saya imediatamente diz a Shizuka para virar à direita. No entanto, quando o veículo vira, a frente ainda está aos pés dos zumbis, pois os zumbis são atropelados. Rei, no teto do carro, de repente grita para parar o carro imediatamente. As pessoas que criaram uma cerca de arame farpado à frente. Os zumbis são esmagados contra a cerca de arame farpado, e todos são despedaçados. O veículo continua a funcionar, e na frente há uma parede, então Shizuka pisa no freio, mas isso faz Rei cair do teto do carro. Quando ela levanta lentamente a cabeça, ela percebe que já está cercada por zumbis. Takashi pula com um rifle, mas devido à sua falta de experiência, ele só consegue matar um zumbi. Kouta diz a ele que há recuo e que as balas irão para cima, então ele tem que mirar no peito para acertar a cabeça. Depois de ouvir isso, Takashi atira novamente, mas logo depois fica sem balas. Quando ele se prepara para recarregar, ele acidentalmente derrama todas as balas. Saeko sai do carro para ajudá-lo, mas as balas já foram engolidas pela horda de zumbis, tornando impossível recuperá-las. No momento crítico, ela se lembra que Rei ainda tem um rifle de precisão. Sem tempo para perder, Takashi deita diretamente em cima de Rei e começa a atirar. Infelizmente, o veículo não pega. Sem outra escolha, Saya também sai do veículo e ela pega uma arma do chão e começa a lutar para salvar seus companheiros. Takashi e Saeko forçam seu caminho através da horda de zumbis. No entanto, os zumbis são simplesmente muitos. Sabendo que a morte é certa, Kouta quer jogar a menina por cima da cerca de arame farpado,
mas a menina se recusa. Assim que Kouta está prestes a ignorar os apelos da menina em jogá-la por cima da cerca, de repente um grupo de pessoas aparece, armado pros dentes que repele todos os zumbis. No momento em que Shizuka está prestes a agradecer-los à pessoa na frente, tira a máscara revelando que é a mãe de Saya. No entanto, a situação é terrível. Takashi decide fazer um desvio e encontrar outra maneira de se reunir com os outros, enquanto Saya e os outros decidem esperar em casa para que eles retornem em segurança para se reunirem o mais rápido possível. Ipili, Takashi e Saeko chegam a uma loja de motocicletas, onde encontram um novo tipo de veículo anfíbio. Os dois chegam a uma pequena ilha no meio do rio para descansar. Ao cair da noite, Takashi dirige o carro para uma fonte. Ele conserta o volante para fazer o carro continuar circulando o centro da fonte. O barulho constante atrai os zumbis, permitindo que os outros escapem. Embora este método seja bom, é apenas para pessoas comuns, porque Saeko não parece precisar dele, lutando ferozmente. Zumbi. No entanto, quando Saeko vê duas crianças zumbi, ela para, de repente. Takashi imediatamente corre até ela e, após atirar na cabeça dos zumbis, ele a leva embora. Eles chegam a um santuário e fecham a porta. Takashi pergunta a Saeko o que há de errado, mas ela não responde. Depois de pensar por um momento, Saeko decide contar tudo a Takashi. Há 4 anos, uma noite, ela foi atacada por um homem estranho e quebrou todos os ossos do corpo do homem naquele momento. Ela sentiu um prazer incomparável, dependente da emoção de matar. Na fonte, de repente, ela percebeu que sua loucura mórbida não só não mudou, mas piorou, quase matando 2 crianças, embora zombie. Naquele momento, Takashi de repente agarra a mão de Saeko, o que faz com que ela se acalme, e Saeko se prepare para chegar à casa de Saeko. No entanto, naquele momento, um grupo de zumbis o cercam. De repente, Takashi está prestes a recuar, mas percebe que Saeko ainda tem a expressão de terror. Ao ouvir isso, Takashi diz a Saeko que, enquanto estiver vivo, continuará a amá-la como ela. E as palavras de Takashi permitem que ela se liberte completamente da escuridão, e ela começa a carnificina. A emoção de matar é irresistível para ela. Enquanto isso, um menino é expulso do ônibus por ter respondido ao professor grosseiramente. Sobre a constante provocação e lavagem de cérebro de Shido, os alunos restantes no ônibus perderam completamente a razão. Do outro lado, Takashi e Saeko finalmente chegam à casa de Saya e se juntam ao grupo principal. Devido ao terreno vantajoso e à defesa rígida, muitos sobreviventes vieram para cá para se refugiar. Naquele momento, o comboio de resgate retorna. O líder é Seiyero Takagi, pai de Saya e atual chefe da família Takagi. Então, um zumbi preso numa gaiola de ferro é trazido à frente de todos por uma escavadeira. Ele é um antigo servo da família Takagi e também um amigo próximo de Seiyero. No entanto, durante a operação de hoje, ele foi mordido ao tentar salvar seus colegas. Seiyero elogia o espírito de sacrifício de seu amigo, mas também afirma que ele se tornou uma ameaça para a humanidade e não tem o direito de viver em público. Seiyero pessoalmente decapita seu querido amigo. Ele diz a essas pessoas que o mundo mudou completamente e eles devem lutar para sobreviver. No entanto, essas pessoas ainda estão relutantes em encarar a realidade. Não vendo resposta, Seiyero vai embora com o apocalipse em andamento. Se eles não tiverem esse nível de consciência, então eles merecem morrer. No campo de refugiados, Saya ainda tenta persuadir essas pessoas, mas elas ainda acreditam tolamente que as anomalias externas são apenas uma doença infecciosa. Parece que essas pessoas estão condenadas. E, de fato, não muito depois, elas morrem de uma forma incrivelmente miserável. Do lado de fora, um ônibus para em frente à porta. Ao sinal de Shido, os alunos seduzem os guardas na porta para fazê-los prosseguir. Naquele momento, Rei pega uma baioneta e sai correndo. Acontece que Shido veio aqui. Shido parece ser um filho de um político com status muito nobrável. Mas, na realidade, ele era um tirano. Sua mãe foi forçada a se jogar no vazio, não querendo mais suportar a violência daquele homem como professor. O próprio Shido é apenas um peão nas mãos de seu pai. Um policial sempre se opôs ao pai de Shido, e a filha dessas pessoas é realmente uma aluna de sua escola. Então seu pai disse para rejeitar a filha daquela pessoa como punição. A filha do policial não é outra que Rei. Pensando em como seu pai, que nunca seria abalado em nada, de fato se aculpou com ela em lágrimas, a Rei não queria mais nada do que matar a pessoa na frente dela. Shido revela uma expressão feroz, incitando o Rei a agir. Ele quer usar sua vida para quebrar completamente esta garota, para satisfazer seu coração distorcido e pervertido.
assim como aqueles alunos no ônibus. Rei, no entanto, acredita que matar essa escória humana simplesmente sujaria suas mãos. No final, Sieiro ordena que Shido e os alunos saiam juntos. Enquanto isso, dentro de um navio militar, os soldados recebem a ordem do presidente para lançar armas nucleares contra vários países. Para evitar que as bombas nucleares em Cainga, os países realizam interceptações simultâneas. Os alvos são destruídos com sucesso, mas um resta. A bomba nuclear é detonada sobre o Japão. Enquanto isso, Shido está dirigindo quando de repente descobre que o motor não está funcionando e os freios estão fora. O ônibus bate direto no bloqueio que supostamente deveria parar os zumbis. Logo, zumbis aparecem na porta da mansão. Embora o portão principal esteja fechado, mais e mais zumbis se reúnem aqui. Infelizmente, o portão principal finalmente falha e os zumbis entram, espalhando o caos e o terror. E Saeko e Takasha estão lutando contra os zumbis. Com a mansão em caos, Seiero reúne todos para eliminar a horda de zumbis e encontrar outro refúgio. Em relação à sua filha, Saya, Seiero a confia em Kouta e os outros. Takasha quer sobreviver e encontrar os familiares dos outros companheiros, então não irá com Seiero. Entendendo as intenções de seus pais, Saya sai em lágrimas. Devido ao pulso eletromagnético anterior, quase todos os veículos não podem mais continuar dirigindo, mas o veículo anfíbio tem um dispositivo de ondas eletromagnéticas. No entanto, como está danificado, ainda precisa de alguns ajustes. Seiero de repente ordena que as bombas sejam lançadas após uma batalha. O veículo é finalmente consertado, então todos imediatamente se preparam para partir. O mar de fogo! O veículo passa na frente deles com esse despedidas. Eles não sabem se vão se encontrar novamente. A batalha está longe de ter acabado no futuro. Nossos alunos enfrentarão ainda maiores desafios. O que você faria em um apocalipse zumbi? Escreva nos comentários e inscreva-se no canal para mais vídeos assim.